Os contêineres, com medidas padrão de cerca de 6 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 2,5 metros de largura, estão cada vez mais dominando o mundo do transporte internacional de cargas. Olá! Hoje vamos falar sobre contêineres, que se tornaram tão comuns em nossa rotina diária. Essas caixas com medidas padrão de cerca de 6 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 2,5 metros de largura são incrivelmente empilháveis e são usadas em todo o mundo, mas os contêineres só foram inventados nos anos 1960. Antes disso, quando você transportava bens frágeis, principalmente manufaturados, a bordo de uma embarcação, era preciso muito cuidado com o empacotamento, o empilhamento dos bens e o processo de carga e descarga levava muito mais tempo. Com a introdução de contêineres, os bens podem ser carregados neles no local onde são produzidos e podem ser descarregados em seu destino final, sem precisarem ser reembalados ou reempilhados ao longo do caminho. Esta foi uma grande mudança, porque na década de 1960 havia muita oportunidade para se ganhar dinheiro com as empresas e os indivíduos responsáveis pelo empacotamento no porto de carregamento. Nos Estados Unidos, onde esses bens estavam entrando em Nova Jersey e alguns outros portos perto de Nova York, tivemos grandes greves trabalhistas por causa da introdução de contêineres. O porto de Liverpool, na Inglaterra, era um dos maiores e mais movimentados do país, mas por causa de suas objeções aos contêineres e as constantes greves para tentar evitar seu uso, o porto acabou sendo completamente abandonado e outros portos foram construídos para acomodar melhor os contêineres. Uma das maiores vantagens dos contêineres é que eles são multimodais, o que significa que você pode transportá-los por vários meios de transporte. Essencialmente, você pode carregar os bens em contêineres no local da produção e eles serão transportados nos mesmos contêineres durante todo o percurso, seja em um caminhão, em um trem e, finalmente, em um navio até o destino final. Isso significa que você não precisa lidar com os bens novamente, reduzindo potenciais danos e roubos da mercadoria. This reduces mainly the potential damage and potential theft of the goods. Existem muitos tipos de contêineres e esta é apenas uma pequena seleção, mas essencialmente todos eles se encaixam no padrão de 6 metros e na certificação ISO. Existem vários contêineres usados para transportar diferentes tipos de mercadorias. Por exemplo, existem contêineres específicos para transportar trigo a granel, outros usados para transportar líquidos, contêineres com certificação ISO e sacos flexíveis, que podem ser colocados dentro dos contêineres para manter as mercadorias imóveis, entre outros. Em se tratando de países envolvidos no comércio de contêineres, o maior exportador de mercadorias em contêineres é de longe a China. Em seguida temos os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. Esses são principalmente bens eletrônicos, os produtos manufaturados que compramos desses países. Em termos de importadores de mercadorias em contêineres, os Estados Unidos são os maiores. A China também é um grande país importador, mas podemos notar um enorme desequilíbrio entre as quantidades de mercadorias exportadas e importadas em contêineres pela China, o que significa que há um enorme fluxo de contêineres vazios provenientes de diferentes partes do mundo sendo transportados de volta para a China, porque não há bens para carregá-los. Entretanto, esse desequilíbrio pode oferecer uma vantagem em termos de taxas de frete. Você pode reservar um contêiner para transportar mercadorias da Europa para a China por apenas $100, por exemplo. Em se tratando de empresas de transporte, o mercado de transporte por contêineres é basicamente dominado por 4 empresas: a Maersk, a MSC, a CMA-CGM e a COSCO. Elas controlam mais de 50% dos volumes de comércio de contêineres. Várias outras empresas combinadas
conglomeradas controlam o restante. Portanto, o mercado é dominado por 4 grandes empresas. Nós já falamos especificamente sobre a OOCL Hong Kong em outro vídeo, que construiu o maior navio para transporte de contêineres do mundo. Todas essas empresas individuais estão encomendando esses navios, que transportam cerca de 21.000 contêineres, para tentar manter sua competitividade. Além disso, no que diz respeito à competitividade, temos as alianças. Essencialmente, diferentes empresas de contêineres se agrupam em alianças para poder somar seus recursos, seus navios e sua capacidade de reserva de contêineres. Isso pode ser muito vantajoso, porque as taxas de frete se tornam muito atraentes, mas você às vezes não sabe em que navio seu contêiner foi colocado. No ano passado, a Hanjin Shipping decretou falência, e se eles fizessem parte de uma aliança e sua carga estivesse a bordo de seu navio, mesmo que você tivesse feito a reserva com uma outra empresa, você poderia ter tido um sério problema legal. Por isso, precisamos considerar todos esses fatores, pois embora seja positivo que as tarifas dos contêineres estão se tornando cada vez mais baratas, também devemos estar conscientes sobre o efeito disso e sobre o impacto no longo prazo. Em se tratando da locação de contêineres, já que grande parte do mercado opera através de empresas que alugam contêineres, o segmento também é dominado por algumas grandes empresas. Existem alguns tipos de contêineres muito específicos, com suas vantagens específicas, mas também seus problemas específicos. Os contêineres refrigerados são excelentes para o transporte de frutas, legumes, carnes e frutos do mar, por exemplo. Um grande problema com esse tipo de contêiner é que, se quando ele for carregado a bordo do navio, a pessoa responsável não conectá-lo à eletricidade, seus alimentos chegarão ao porto de destino totalmente mofados. Esse poderia ser um impacto negativo e também está causando o desaparecimento dos navios refrigerados, porque não faz sentido construir um navio especial, quando você pode simplesmente transportar um container refrigerado a bordo de um navio tradicional. O mundo da logística está passando por grandes mudanças por causa dos contêineres, que se tornaram grande parte de nossas vidas e também estão mudando o comércio de commodities, porque cada vez mais tipos de commodities estão sendo transportados em contêineres. Enquanto antes apenas bens manufaturados frágeis eram transportados em contêineres, cada vez mais estamos vendo produtos a granel, como arroz, por exemplo, sendo transportados em contêineres. 15 ou 20 anos atrás, o arroz não era transportado em contêineres, apenas quantidades muito pequenas. Hoje em dia, a Tailândia é o maior exportador de arroz e eles exportam cerca de 75% de sua produção em contêineres. Isso também está democratizando o comércio mundial de commodities, porque antes, se você quisesse vender uma carga de arroz, precisava comprar uma embarcação de 30.000 toneladas, o que exigia uma capacidade financeira substancial, de 12 a 14 milhões de dólares por carga. Hoje você pode vender um container de arroz com 20 a 25 toneladas métricas a bordo, ou pode vender 10 contêineres. Nesse sentido, essas barreiras de entrada estão sendo removidas para diferentes commodities, e o impacto tem sido significativo. Nós esperamos muitas mudanças no mundo dos contêineres à frente. A grande pergunta no momento é: o quão grandes os navios de contêineres podem se tornar? Isso é tudo por hoje, mas continue clicando de volta no site da Dukascopy TV para mais atualizações e notícias sobre commodities.